Olá, no podcast de hoje abordaremos o tema infertilidade masculina. Meu nome é Leopoldo Tso, sou sócio da FIV São Paulo e especialista em reprodução humana. O convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Romano, meu sócio aqui na FIV São Paulo e também especialista em reprodução humana. Tudo bem, Rodrigo? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho então sobre infertilidade masculina e eu queria que você começasse abordando um pouquinho sobre a incidência, né, da infertilidade masculina nos casais inférteis. Isso é muito importante a gente falar porque a principal causa de infertilidade é a infertilidade masculina. A gente tem 40% das causas de infertilidade conjugal podem estar relacionadas à infertilidade masculina. Então, isoladamente, a gente pode dizer que é uma das principais causas de infertilidade. Isso até chama atenção porque muitos dos casais até se surpreendem, né, quando a gente fala que a infertilidade masculina é a principal causa isolada, né? Sim, e de novo, né, quantas vezes a gente não recebe pacientes que já foram investigadas exaustivamente e esqueceram de pedir, ou por iniciativa do casal, não fizeram ainda um espermograma, né, que é um exame tão simples de fazer e que traz tanta informação sobre a fertilidade masculina. Legal. E quais são as principais causas de infertilidade masculina? Dos fatores causais, quais você chamaria a atenção? Eu acho que a principal que a gente encontra no consultório é a varicocele, né? Acho que mais ou menos 30% dos homens que estão nessa fase de querer se reproduzir podem apresentar algum grau de varicocele. Só que não é todo mundo que tem varicocele que vai ter infertilidade. A gente tem mais ou menos desses 30%, talvez uns 30% que a varicocele realmente vai estar afetando a fertilidade do homem. Levando alguma alteração na qualidade dos espermatozoides, né? E o que é a varicocele? Varicocele são varizes testiculares que vão acabar criando uma estase sanguínea na região da bolsa escrotal e que vai levar à infertilidade. Principalmente por uma dificuldade do aumento de radical livre, da troca do metabolismo mesmo. Ela afeta a usina de produção de espermatozoides, que é o testículo, né? E também aquela questão da temperatura, né? Da bolsa testicular, né? A bolsa testicular ela já foi projetada para ser do lado externo, justamente porque o testículo tem que ficar um pouquinho, numa temperatura um pouquinho inferior à do nosso organismo, né? E a varicocele acaba afetando a troca, né, sanguínea ali na região testicular e acaba também dificultando e levando a essa falha na produção de espermatozoides. Legal. E além da varicocele, quais os outros fatores causais aí de infertilidade que você chama a atenção? Bom, a gente tem outro que é muito comum também, que é a esterilização. Então, vários casais vêm procurar o médico de reprodução assistida porque o homem fez vasectomia. Então, essa é uma das causas. É uma azoospermia obstrutiva criada pelo médico. Isso já intencionalmente para interromper a passagem dos espermatozoides, a famosa vasectomia. Uma outra causa muito frequente também, que acho que tem aparecido cada vez mais nos consultórios, é o uso inadvertido de alguns tipos de hormônio. O mais conhecido deles é a testosterona. Talvez muita gente não sabe, mas o uso da testosterona vai funcionar para o homem inibindo um pouco a região onde a gente produz um hormônio que a gente chama de FSH. E isso vai fazer com que o testículo não pare de produzir um pouco os espermatozoides. Não é tão raro a gente encontrar homens que fizeram ciclos de testosterona para poder aumentar a musculatura, enfim, às vezes até indicado por médicos, né? Infelizmente, que esqueceram de perguntar para ele se ele queria engravidar a esposa ou não, queria ter filho, e acabaram usando ciclos hormonais para poder aumentar a massa muscular, e quando você vai fazer um espermograma, ele está azospérmico ou oligospérmico. Ele funciona como se fosse um contraceptivo, né, masculino. Por isso que a testosterona não foi utilizado como contraceptivo masculino, porque ele pode fazer um bloqueio, esse bloqueio pode não ser transitório, pode ser definitivo do eixo, e aí não tem mais a produção de espermatozoides, né? Isso que você tocou é importante, porque a maioria do pessoal divulga como se fosse sempre reversível, né? E tem uma pequena parte dos homens, né, não são todos, mas uma parte dos homens que o uso da testosterona, principalmente o uso prolongado
em altas doses, vai levar mesmo à infertilidade, muitas vezes irreversível. Legal. Agora você falou da vasectomia e muitas das vezes o casal chega no consultório, o marido, o casal, um segundo relacionamento, né, do marido, ele fez vasectomia e a pergunta é, poxa, eu preciso da fertilização in vitro para a gente conseguir ter um filho ou tem outra alternativa? Olha, existe sim uma outra alternativa que é muito interessante, mas que tem que ter alguns pré-requisitos, né? Então, é possível reverter a vasectomia em alguns casos. Não são todos os casos que a gente consegue reverter a vasectomia. Cirurgicamente, Cirurgicamente. Né? É uma cirurgia, uma microcirurgia, né? Bem trabalhosa, mas que é possível reverter. Então, a vasectomia não pode ser encarada como um método reversível. Ela é um método irreversível. Mas, em alguns casos, a gente consegue reverter. Tá? Isso, como método de esterilização, a gente classifica como irreversível, para não estimular as pessoas realizarem a vasectomia se elas ainda não têm certeza que nunca mais vão querer ter filhos. Né? Então, a hora que você faz a reversão, você tem que ter o quê? Primeiro, a parceira tem que ter uma idade que ela ainda esteja ovulando adequadamente, que dê tempo de você fazer essa reversão e ela conseguir engravidar espontaneamente, preferencialmente que ela tenha as tubas uterinas funcionando perfeitamente, uma reserva ovariana boa e, segundo os nossos urologistas, né, a gente tem como urologista aqui na clínica o Dr. Marcelo Vieira, Dr. Sidney Klina, eles sempre falam que o tempo de vasectomia também é muito importante, né? Então, só que, ao mesmo tempo, além do tempo de vasectomia, mais do que 10 anos, parece que fica um pouco difícil de reverter. O exame físico, e por isso que é importante o homem que vai se candidatar a tentar reverter, ele passe por um especialista, o especialista em reprodução assistida da parte masculina, a gente chama de andrologista, né? E que tem experiência em cirurgia de reversão, que faça esse tipo de microcirurgia e ele vai passar por um exame físico. Nesse exame físico também é determinante, porque depende muito da técnica que foi utilizada para fazer a sua esterilização. Legal. Então, frente a um casal em que o homem fez uma vasectomia, é importante avaliar o tempo de vasectomia e, como você bem salientou, o potencial reprodutivo da parceira, né? Avaliar as trompas para ver se não tem nenhuma alteração tubária associada e a reserva ovariana, né? Sim. E se optar por fazer a punção, que a gente chama de PESA, né? Que é onde a gente faz a punção justamente do segmento anterior a onde ele foi interrompido ali na vasectomia. Do epidídimo, né? Essa punção, ela é feita e lá a gente consegue pegar espermatozoides. Esses espermatozoides eu não consigo, por exemplo, injetar para fazer uma inseminação intrauterina, que seria um tratamento de mais baixa complexidade. A quantidade que a gente aspira quando a gente faz a punção, ao invés de fazer a reversão, a gente vai fazer uma punção para conseguir espermatozoides, é uma quantidade suficiente para eu fazer uma fertilização in vitro, mas não uma quantidade suficiente para eu fazer a inseminação artificial. E a fertilização in vitro vai ser com aquela técnica ICSI, onde a gente pega um espermatozoide e injeta no citoplasma do óvulo. Então, frente a uma vasectomia, duas opções. Reversão, em casos específicos, ou uma fertilização in vitro, utilizando uma coleta, fazendo uma punção do epidídimo. Nessa punção, ela é feita com anestesia local, é o andrologista que vai fazer no homem, e paralelamente a gente vai estimular a ovulação da mulher, captar os óvulos para poder fazer a fertilização, é isso, né? E também, durante a anamnese, quando a gente conversa para saber se tem risco de ter algum fator masculino, como você me perguntou, se o homem foi submetido, por exemplo, a alguma cirurgia quando ele era criança, existe uma doença que se chama criptorquidia, onde o testículo não desce para a bolsa escrotal, ou desce tardiamente, né? Então, isso é um fator de risco importante também da gente se associa à Pode infertilidade. se associar à infertilidade. Cachumba, que levou ao morquite, também é um fator de risco que pode levar à infertilidade. Existem também, um pouco mais raro, né, mas fatores genéticos que levam à infertilidade masculina também. Pequenos problemas cromossômicos ou algumas deleções, né, de algumas regiões no cromossomo Y também podem levar à infertilidade. Ou seja, frente a um casal que não está conseguindo engravidar, a gente tem que avaliar
o casal como um todo, não só o lado feminino, mas também o lado masculino, e porque, como você bem salientou, 40% dos casos de infertilidade tem o homem envolvido, ou como causa isolada ou como causa associada. E vale a pena complementar aqui também, já que a gente no começo falou bastante de varicocele, que nem sempre o tratamento, não é todo mundo que tem varicocele que precisa fazer cirurgia de varicocele, né? Que é a correção daquelas varizes testiculares que eu falei. Então, existem indicações específicas, então isso tem que ser bem individualizado. Ok, muito obrigado, eu agradeço ao Dr. Rodrigo. Esse foi mais um podcast da FIV São Paulo. Para mais informações, acesse o nosso site. Até a próxima.